Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, inclusive para poder divulgar o nosso congresso. O que a gente quer é tratar de alguns temas que são temas super polêmicos e que a gente vai discutir no 10º Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que é um congresso esse ano, infelizmente, nós vamos ter que fazer virtual. E a gente vai fazer virtual justamente por conta desse período todo de pandemia. Então, todo mundo, nosso congresso começa dia 12 de agosto e vai 12, 13 e 14. E a primeira que vem aqui, que vai estar no nosso congresso, é a nossa querida professora Mólia. Bom dia! Bom dia! Que, aliás, nós estávamos falando que sorte de marcar essa live para hoje, hein? Meu Deus! É verdade, muitas novidades, muitas Eu novidades. acho que o governo não dorme, eu já cheguei a essa conclusão. Porque a hora que você para tirar uma soneca, você acorda no dia seguinte e já está cheio de coisa. Pode ser às 4, às 5 da manhã, eu não sei. Eu acho que ele está fazendo um turno 24 horas. Verdade, verdade. Vamos começar pela nova lei? Vamos começar pela nova lei, que, aliás, bom, já está sendo discutida desde a semana passada, e a pergunta que todo mundo fazia era: se sancionar, o que vai ser com a TR, né? Porque já está uma confusão, ninguém sabe muito bem o que fazer. Se suspende o processo, se espera a decisão, se aplica a lei. Afinal, ele vetou ou a gente agora vai ter uma outra discussão aí para o Gilmar Mendes? Vetou, vetou, com a graça de Deus. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Estou vendo aqui Vinícius e Deses entrando. Olá, Vinícius, o Yuri, meu amigo. Várias pessoas aqui dentro da live, já olhando as novidades. Bom, vamos falar primeiro da publicação na madrugada, sempre é assim, né? Antes da meia-noite, porque publicou com data do dia 6, portanto, data de ontem. Da Legrave aqui também, beijo da Legrave. A lei 14.020. Eu tinha chutado que ia ser 14.021, mas o governo se antecipou. Quase. Eu queria saber qual ontem. o número da Mega Sena agora. Você passou perto. Foi 14.020 o número da lei. Bento, meu querido, daqui a pouco Bento entra. Eu saio e Bento entra. Sai você, entra a Carol, que também já está aqui, ó. Isso. Então, olha. Está todo mundo querendo ver o que você vai falar para poder já se preparar, entendeu? Bora, vamos embora. Então, vamos rápido, porque eu só tenho aí 20 minutos, né? Para todo mundo poder falar um pouco. Lembrar que essa redação nova da Lei 14.020 é a medida provisória 936, com as alterações trazidas pela Câmara e que o Senado podou algumas dessas alterações e agora o governo vetou outras dessas alterações propostas pela Câmara. O governo vetou, em suma, a maior parte dos artigos acrescidos pela Câmara que dava ou isenção ou isenção fiscal ou isenção de contribuição social. Prorrogavam ainda mais essas isenções. Então, ele vetou praticamente todas as isenções, mas para nós, no âmbito do direito do trabalho, dois vetos nos interessam. É o veto do inciso 4 do artigo 17, que era... Oi, Felipe, que era a ultratividade. Não sei se vocês lembram que eu já fiz aqui com Tereza uma live em que a nova redação dizia que era automaticamente ultrativa as normas coletivas que se vencessem até dezembro, 31 de dezembro, e isso ia entrar em conflito com a MP 927, porque a MP 927 diz o oposto, que depende do empregador unilateralmente, dentro do prazo de 180 dias, prorrogar ou não essas normas coletivas. Então, ainda bem que o governo percebeu essa incongruência, conflito de duas leis. Eu acho que ele ouviu a nossa live. Também acho. Quando você estava terminando a live, você falou assim, seria bom se ele ouvisse essa live. Eu acho que ele ouviu. Ele o que você falou que ia vetar. Vetou o inciso correto, inciso 4 do artigo 17. Então, não tem mais a discussão
da ultratividade e a norma em conflito. E vetou, finalmente, o artigo 35 da lei, que seria a alteração do artigo 39 da Lei 8177, que falava dos juros e correção monetária, que era, lembra, era o rabinho da mudança. Então, tirou essa incongruência que ia piorar a nossa situação. Então, eu acho que o governo fez um dever de casa muito correto, né? Eles são muito responsáveis com isso. Eu só sinto não terem vetado também aquela questão da cooperação com o sindicato para fins do INSS, que era uma situação um pouco, para mim, assim, estranha. Não entendi bem a finalidade desse artigo. Bom, vamos falar, então, aqui rapidamente do motivo da nossa live hoje, é chamá-los e convidar todos vocês para o nosso congresso, que é o Congresso da Academia, que acontece anualmente. Então, esse congresso terá grandes nomes de acadêmicos e cada um vai falar sobre um tema. O meu tema vai ser exatamente o direito intertemporal, trazido com a redação antiga e a redação nova da Lei 14.020 e a redação antiga da 936, MP, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Congresso, grandes palestrantes, e aqui hoje nós teremos pelo menos 4 de nós, né? Ou 5, né? Você, eu, Bento, Carol, acho que só, né? Somos nós 4. Da Alegrave. 5, acho que esse meu amigo da Alegrave, ele vai me matar com isso. Bom, aonde a gente quer hoje tocar no assunto, que não vai ser o meu tema no Congresso, mas eu acho importante falar, é a decisão do ministro Gilmar Mendes, em que deu uma liminar determinando a suspensão de todos os processos, não falou só de execução, falou processos, em que houvesse a discussão TR versus IPCAE. Essa atitude foi feita nos autos das ADCs 58 e 59, e logo após, talvez 1 ou 2 semanas após, o pleno do TST ter se reunido e, por maioria, ainda não fechou o julgamento, mas já conta com a maioria, ter decidido que é IPCAE, mesmo depois da reforma trabalhista e sem aquelas modulações. Isso porque o Supremo já tinha uma decisão que é vinculada à correção de créditos públicos em precatórios e, por conta dessa decisão, o TST já havia decidido lá no passado que seria IPCAE para nós também, o Índice de Atualização Monetária, baseado nessa, vamos dizer, nesse entendimento do Supremo Tribunal. Naquela época, quando o pleno do TST decidiu, houve, então, uma reclamação contra essa decisão e, inicialmente, houve uma liminar mandando suspender e, depois, no mérito, entenderam que não estavam violando as teses do Supremo e nós prosseguimos com o IPCAE, quando veio, então, a reforma trabalhista mandando aplicar TR. E aí voltamos à briga, se a TR é inconstitucional ou não, porque era todo esse o fundamento do acórdão do Supremo Tribunal Federal, mas que tratava de precatórios. Bom, muitos juízes, e eu posso dizer porque agora eu advogo, já despacharam determinando a suspensão de quase todos os processos de execução, porque 90% dos processos em fase de execução, o que se discute é exatamente se é TR ou IPCAE. E muitos já mandaram suspender, e eu já vinha peticionando, pedindo decisão fatiada, isso é, prosseguir nos embargos à execução, o julgamento das demais matérias, e em relação à discussão TR/IPCAR, que prosseguisse pela TR e ressalvasse o direito, isso é, suspendesse o julgamento só do IPCAR para futuramente decidir na forma do artigo 356, que fala da sentença fatiada ou sentença parcial. Pois bem, acho que isso gerou tantas reações, os advogados trabalhistas apavorados, porque quase tudo ia ficar parado, que houve um agravo regimental e aí o Gilmar fez uma flexibilização. Ele diz, olha só, não é para parar tudo, senão para o judiciário inteiro, né? Então, prossegue na TR e deixa essa discussão, diferenças entre TR e IPCAE, para o futuro. E eu acho que andou muito bem nesse sentido. Já vi juízes, né? Ontem mesmo eu ajudei 2 colegas, né? Me pedindo uma ajuda aí para despachos,
já pedindo como é que vai despachar para prosseguir. Eu acho que tem que ser sentença parcial mesmo. Julga todos os embargos em relação aos cálculos, excesso de penhora, julga toda a matéria, porque, apesar do CPC falar da sentença parcial na fase de conhecimento, isso é perfeitamente aplicável à fase de execução. Então, julga, fatia, julga aquela parte, manda prosseguir o crédito pela TR e um dia, quem sabe, quando isso for decidido, cobra-se a diferença se As execuções prevalecer. não vão acabar, essa é a verdade. Não vão Não acabar. Aquele monte de índice que o CNJ havia conseguido de redução e de equilíbrio vai por água abaixo, não é? é verdade. Realmente, essa sentença parcial ela vai permitir que o processo termine, mas não termine. Vai aí, sempre continuar. Vai cada vez mais na questão da flexibilidade da coisa julgada, né? É. Fora a questão com relação aos temas de ação rescisória. Como é que fica o prazo para ser rescisórias, não é? Eu acho que eles vão dar aquela... Eu acho que eles vão dar aquela solução muito parecida com a que o Fux deu, não sei se você lembra, na terceirização, que era aquelas em que já passou o prazo, ainda está no prazo para recorrer e etc., você vai aplicar a coisa julgada inconstitucional, mas não cabe ação rescisória. Eu acho que ele foi mais ou menos nessa pegada. Não cabe ação rescisória, mas enquanto não transitou em julgado, você pode tentar modificar. Aqui a nossa questão mas se transitou, isso vai ser uma coisa julgada inconstitucional? Porque a nossa execução prevê lá que o título inconstitucional ele é ineficaz. Então, se a sentença já determinou a correção pelo IPCA-E e transitou, e nós estamos na fase de execução definitiva, como é que a gente vai resolver essa solução? Porque se ela é uma coisa julgada inconstitucional, teoricamente caberia ação rescisória, né? Quando eu estava no tribunal, a gente decidiu alguns casos assim de prefeitura e não tem a coisa julgada, não existia sobre a questão inconstitucional, ou seja, poderia rediscutir. Na pior das hipóteses, entrar com uma ação anulatória. Você pode fugir da rescisória, mas entra com a anulatória. Não sei. Muita matéria pessoal nova, hein? Vou olhar. Aqui, muita matéria. Acho que está na hora do colega entrar, né? Eu acho a hora da Carol. Olha, a Tininha falou que você é a melhor. E olha, melhor do que ela ser a melhor é a gente ser amiga dela, gente. Isso é o melhor, ser amiga dos melhores. Ai, meu Deus. Agora vem a Carol. Carol, um beijo, Dália Grave. Um beijo para todos vocês. Até daqui a pouco. Então, muito obrigada, viu? Vamos, Carol, já estou te chamando. Um beijão. Beijo, obrigada. Vou sair aqui. Tá, até já. Vamos ver, cadê a Carol agora? Muita coisa nova para discutir. A Carol vem aí também com mais coisas. Meu Deus, para eu achar a Carol aqui vai ser difícil. Pedi ajuda aqui para os meus óculos. Carol, cadê você, Carol? Olha, estou quase chamando o Delegrave que eu já achei. É muita gente para achar, não? Mas a Carol estava por aqui. Vamos ver. Nossa, que difícil. Procurando. Carol Tupi, agora vai. Aí, pessoal, bom dia. Quem está chegando agora. Agora quem está entrando. Aí. Outra colunável. Carol Tupinambá, que vai estar hoje à tarde no nosso primeiro encontro internacional, membro do Cielo também. Hoje a gente tem 2 grandes encontros, né? O pessoal já está se movimentando aqui, Carol. Como a gente está com 5 horas na frente, o negócio já está... Está todo mundo já se comunicando para a entrada daqui a pouco, né? Vai ser 3h30 da tarde aqui que a gente resolveu se encontrar para poder fofocar um pouco mais cedo. Mas o grupo lá está animado, né? Pois é, vamos ver, vai ser uma discussão interessante, né? Lembrando que para hoje também é tudo gratuito
E a gente aqui fazendo a divulgação do nosso congresso, que a Carol também vai estar recebendo o professor Giuseppe no congresso, né? Isso. Ontem ele entrou em contato, né? Eu não tinha, nunca tinha tido nenhuma interação com ele. Muito simpático, né? Muito querido. Ótimo, me fala um português perfeito. Fala um português perfeito. Impressionante. Vai estar nos esperando em Milão, no seminário pequenininho que a gente vai fazer, porque é o retorno, né? Vamos tentar fazer um seminário físico lá em janeiro. Vamos ver se a gente consegue. Em janeiro já? Parece que em janeiro abre. O que eles estão dizendo aqui é que as faculdades vão fechar até o final do ano. E depois a gente, em janeiro, começa a voltar os centros universitários. Vamos ver se tudo der certo, né? Mas eles vão voltar aos poucos. Não sei muito bem. Eles ainda estão discutindo o que vão fazer. O negócio aqui está pegando fogo, viu, do retorno. E eu vou ter a honra de apresentar o professor Ludovico no nosso seminário, não é isso? Da academia. Exatamente. Ele é uma das pessoas mais influentes com relação ao direito e tecnologia, né, Carol? Que você foi responsável agora para tratar dessa greve aí dos aplicativos. Eu acho que a gente tem duas dúvidas, né? A grande dúvida que a gente, a maior que tem eles têm representatividade sindical e todas essas medidas eles poderiam pleitear, porque parece que a greve que eles fizeram foi justamente para pleitear melhores condições. Mas eles tinham condições, ou seja, eles queriam a aplicação das medidas provisórias. O que eles queriam? Eles poderiam fazer esse movimento grevista? Quem que foi a representação deles ou não tinha representação nenhuma? Ficou uma coisa solta? Porque isso é muito interessante, que inclusive a gente vai discutir no Congresso, que é essa interferência dessas novas tecnologias em todas essas relações. Como é que fica aí É o tema central do Congresso, né, Tereza? Aproveitar para chamar as pessoas, convidar as pessoas, que realmente a programação tá uma coisa maravilhosa. É isso. Cumprimentar as pessoas aqui, os confrades que eu estou vendo entrar, alunos, a Nayara, mais quem que eu estou vendo? O Gustavo Versiani, muito bom. Tereza, então, eu acho essa greve, né, ela chama, alguns falavam de breque dos entregadores, né, ela chama a atenção para, na verdade, um movimento que tem caracterizado muito o direito do trabalho, principalmente a segunda metade do século XXI. Na verdade, agora, toda essa necessidade de isolamento social acabou jogando luzes, né, sobre esse tipo de trabalho. Mas o fato é que nós estamos experimentando, desde o início do século, ver uma modificação nas relações de trabalho, que pode ser, Tereza, assim, na minha opinião, acho que uma das mais importantes desde a introdução do trabalho subordinado, né? Porque é muito profundo e muito radical, e eu chamo a atenção em relação aos pedidos dessas pessoas, foi dia 1º agora, foi dia 1º/7, que ao revés de ser postulando vínculo e direitos derivados de uma relação de emprego subordinado, muitos queriam, né, questões muito singelas, ou seja, auxílio acidente, uso de equipamentos de proteção individual, né, um preço mais justo, uma transparência maior para deliberação acerca dos preços. E o que eu acho também muito interessante, que a gente não tem numa relação de emprego subordinado, o que tem se falado também, eu gosto muito do André Ziperi, né, Tereza? Eu vi aquela live de vocês, e ele, com aquele destaque que ele fez, esse direito de autodeterminação informativa, eu acho isso muito interessante em relação a esses trabalhadores em plataforma, porque, de fato, esse direito reputacional digital, como é que fica isso? A gente entra em vigor a LGPD aí com o artigo 18, falando da possibilidade até de portabilidade. Então, quer dizer, eu tenho que ter um controle, tem que ter ciência, tem que ter transparência do que as pessoas estão falando, me avaliando na internet. Isso é muito novo, isso a relação de emprego, né, não consegue alcançar esse tipo de proteção. Então, o destaque que eu faço, primeiro em relação a esses mínimos postulados, que não se confundem com os direitos típicos da relação de emprego, e aí eles trazem um certo alarme no sentido de que é necessário, urgente, premente, que sejam regulamentadas essas relações. Essas relações, esses 50 tons de cinza aí que a gente tem entre o emprego subordinado
e o trabalho autônomo. E aí a gente fica no sistema binário, que ou você tem uma proteção estatal bastante robusta e bastante relevante, ou você fica ali meio que jogado na sarjeta. Então, eu acho que isso é uma questão do mundo do trabalho atual muito relevante. Na OIT, isso tem crescido muito na Europa já há bastante tempo, né, Tereza? Desde flexi-segurança e tudo mais. Mas a recomendação 204, 202 também é legal, porque fala de pisos sociais, mas a recomendação 204 da OIT, aquela que traz 12 princípios do mundo do trabalho e tudo mais, ela mesmo fala, olha, ela traz a ideia de que não podemos ter um mundo do trabalho dicotômico, um mundo do trabalho maniqueísta, ou você é empregado ou você não é nada. Que é preciso alargar esse sistema de proteção social para fora da relação de emprego. Então, veja que no mundo do emprego, a gente tem até uma facilidade maior desses movimentos sociais. Porque você pega o megafone e o povo dali do chão de fábrica já se reunia. Hoje não. Hoje, com essa tecnologia, com esse trabalho espraiado, né, com essa capilaridade absurda, como é que você vai fazer para reunir? E aí a gente vai falar de reuniões mais leves através de tecnologia. E aí grupos de WhatsApp, né? E aí, enfim, grupos em redes sociais. Então se viu esse movimento do dia 1º, quer dizer, que não foi impulsionado por nenhum sindicato, né? Isso é interessante. Então, ele traz uma reunião de interesses e não, é engraçado, e não um fluxo de liderança, como a gente vê no trabalho subordinado. No trabalho subordinado é o líder do chão de fábrica que pega o megafone e chama todo mundo. É muito mais simples, né? Muito mais singelo você ser levado nessa maré. No ambiente de internet, não. No ambiente de internet, você tem até uma pegada concorrencial entre esses atores sociais, entre cada um dos trabalhadores. Então, eles vão se unir por uma confluência de interesses e não necessariamente por o despertar de uma liderança. Então, são questões muito novas, são questões que são bem abarcadas na nossa programação, né? Do evento da BNT que você ajudou a pensar muito bem, porque são questões muito desafiadoras para o direito do trabalho, e um direito do trabalho que efetivamente consiga abraçar uma proteção social maior para os trabalhadores, né? A Constituição, ela protege os trabalhadores e não os empregados. Então, esse alarme que vem sendo despertado em toda a comunidade internacional, ele tem que chegar no Brasil. A gente não tem regulamentação zero para esse tipo, né, de trabalhador de plataforma. E veja que todos nós, Tereza, temos uma responsabilidade social muito grande, porque a gente está falando de uma relação de 4 pontas, ou seja, tem o trabalhador, tem a plataforma, tem o restaurante, digamos, né, do entregador, e tem o consumidor final, que somos nós. Então, quer dizer, será que vale a pena? Né, Carol? Exatamente. Quando a gente fala de trabalhadores de plataforma, a gente fala dessa relação triangular. Mas algumas espécies de trabalho de plataforma me colocam uma 4ª ponta, que é ainda o sujeito que contrata com a plataforma. Exatamente. Certo? Então, enfim, é uma questão muito, muito importante, porque enquanto o direito do trabalho todo ele é pensado nesse formato meta-individual, a gente se depara, né, com vínculos sociais que trazem uma certa concorrência de um entregador em relação ao outro, mas que, na verdade, nós temos que abraçar esse povo todo num regime de proteção social que sabe-se lá como. Por enquanto não temos leis, mas eu acho que é muito legítimo a viabilização disso tudo através de associações, através de movimentos sociais, como se deu agora no dia 1º. Exatamente. E tem uma... Ai, agora passou aqui, está passando tanta mensagem aqui que eu não estou... Estou vendo também. Que estava perguntando da parasubordinação. E aí eu vou indicar para vocês a live que a professora Carol fez com a Ione, que está maravilhosa e onde você tratou da matéria, dessas diferenças que tem.
E tá gravada, tá aí no canal da academia, no YouTube, que eu acho que vai ficar melhor aí para poder esclarecer todos esses pontos. A gente falou muito desses novos perfis sociais, novos perfis contratuais, foi muito legal, né? E vamos falar disso também no Congresso da Academia. A primeira parte do Congresso é basicamente esses novos perfis, né? E trabalhando todo mundo. Aliás, quem abre o Congresso é a Mariluz Veiga, que é a diretora da OIT, né? Isso! Esse papel da OIT, ela já está mandando Aliás, já chegou o texto dela escrito, né? Lembrando aí para o pessoal que quem fizer a inscrição para o Congresso vai receber durante o Congresso aí os anais. Já fechamos a publicação, Carol, e claro, como a gente está falando em tecnologia, publicação 100% virtual, e os inscritos vão receber, além do certificado, o livro do Congresso gratuitamente. A gente já conseguiu isso, já está em edição. Quer dizer, mas você tem sido maravilhosa nessa função, Tereza. E realmente está com uma produção absurda. Eu tô na comissão, né, de avaliação dos artigos. Ontem eu li o artigo do professor. Eu queria falar. A professora Carol está na comissão dos artigos e está chegando um monte, né? Vamos ver se o pessoal se anima, que ainda dá tempo. Ontem eu dei uma lida em alguns, fiquei muito impressionada com o do professor Ludovico, né? É um texto bastante denso. E realmente uma alegria participar disso aí, Tereza. Eu acho que o mais legal é a gente ver, né, o quanto que essas propostas desses empregadores foram simples, foram claras, foram justas e não se confundem com um pedido de vínculo. Né? A vida é mais complexa que isso. O trabalho está um pouco longe dessa realidade social, até por conta da legislação que a gente tem, na verdade, né? Eu acho que vai ser um novo parâmetro aí de coisas, uma nova fase que a gente vai viver, né, Carol? Que não sei, o problema é o que você falou, não temos legislação. E como vai ser tudo isso? Vai voltar para o ativismo? É muito. Agora, a legislação que tá ficando, e que eu achei assim, não é completa, mas a gente tem vários pontos da Argentina, você viu? Deu uma travadinha, mas foi. Mas você veja que essa parassubordinação, na verdade, na Europa, ela já tem desde 2005, você já tem legislação falando disso. E na Alemanha muito antes, né, Tereza? Na Alemanha muito antes a questão da parassubordinação. Na Itália, não, e como você na Espanha. A Argentina também está fazendo, o Chile também tem. E hoje nós vamos estar também com 2 professores. O professor, se eu não me engano, Rodrigo, vem pela Argentina. E pelo Chile. É que nós estamos, acho que, em 12, né, Carol? Já nem sei. Nossa. Eu imprimi aqui para poder me situar, porque eu já não sei nem mais o que é para falar. E você ainda mandou aquelas perguntas, porque eu acho que vai ficar bem completo o panorama, né, de como é que os países que estão participando realmente trazem algum movimento para que possa abarcar esses novos trabalhadores. E é engraçado como é que o Brasil tem sido tímido disso, né? A gente não tem um projetinho de lei aqui, outra colar, um movimento muito, muito tímido, muito enfraquecido ainda, né, Tereza, para a urgência da situação. Nós estamos entre as 10 economias do mundo, então, quer dizer, a gente não falar disso, me parece que vai contra, inclusive, as propostas do governo de querer crescimento econômico. Isso. Então, ou seja, se você não tiver uma regulamentação nesse setor, ou não tiver pelo menos um panorama de como a questão vai ser, eu acho que a gente corre o risco aí de perder para a Argentina. É isso aí, é isso aí, porque não é nada, mas a legislação deles está bem modelada, né? Tá tentando. Tá um início bom. E eu achei interessante. Ontem saiu um artigo do André no Estadão, você viu? No blog, sobre ele me mandou. Tem coisa que eu não consigo. Ele me mandou, e aí eu achei bem interessante ele trazendo os parâmetros desse movimento do dia 1º, e aí falou dessa história que eu acho que é muito legal das plataformas, do trabalhador de plataforma, em relação ao direito de transparência, a questão da proteção de dados dessas pessoas, né? E como é que não encaixa
num sistema binário que a gente tem, uma série de elementos do vínculo de emprego. Por exemplo, na jornada, como é que você vai controlar essa jornada? Se você, quer dizer, é quando o sujeito está registrado, é quando o sujeito está online, é quando o sujeito está on work, ou como é que você vai controlar, por exemplo, repouso e falta? Quando ele der pausa no aplicativo, você vai aplicar falta? Então, assim, mostrando que esses elementos do vínculo, eles não conseguem se encaixar. Eu acho interessante. Como é que você vai falar de saúde e segurança? Como é que você vai aplicar as NRs quando você fala, por exemplo, de um número mínimo de trabalhadores para constituir a CIPA? E aí, como é que você sabe quantos trabalhadores a REP tem? Quantos trabalhadores a Uber tem? Sei lá, né? Quer dizer, vai contar quem está registrado? Vai contar quem está trabalhando? Então, assim, está violando a NR? Não está? Se a gente for aplicar o raciocínio do vínculo de emprego, fica tudo zonzo, não encaixa, né? Não encaixa nada, Carol. Aliás, aquele livro que a gente publicou, Direito e Tecnologia, que a gente faz o comparativo dos 3 países. Quem lê a legislação, o comentário que faz a professora Alessandra, que vai estar numa live conosco a semana que vem aí na academia, vai estar com a Ione, e que ela fala só sobre essa questão de proteção de dados, do poder de direção. Nós vamos ver o que a gente está anos-luz de tudo isso. Foi ela que escreveu, ela vai estar nessa live também e mostra aí a nossa defasagem com relação à legislação. Acho que é hora de uma reflexão para a gente ver como é que a gente vai encarar todo esse desenvolvimento que vem por aí, né? Carol, olha, muito obrigada da tua presença. Vou chamar agora aqui o Bento, que já estava por aqui. Bento, beijo. Daqui a pouco, Carol. Todo mundo, beijo. Que a turma está animada, viu? Vão entrar meia hora antes. Beijão, até já. Agora, Bento, vamos ver onde está o Bento para falar de um assunto não menos importante, que eu acho que esse aqui é o calo no sapato de todo advogado, tá virando... o Jobim já está aqui, Bento. Acabou de entrar. Quer dizer, não sei se ele acabou de entrar. Olha, um monte de gente para te ver, olha. Para nos ver, vamos dizer assim, né? Ó, Yuri. Como é que está nossa querida Natal, Bento? Bom dia, Tereza. Bom dia. Bom dia todos os amigos que estão aqui acompanhando. O Natal está uma chuva só. Né? Apesar da fama de cidade do sol, mas nessa época do ano não é bem assim não. E este ano tá um dilúvio, né? Então o clima aqui está bem fechado. Um abraço para o amigo Felipe Bernardes. Né? E de antemão, Tereza, eu quero aqui de público registrar, né? Além do agradecimento pelo convite, mas registrar a sua atuação. Eu prezo muito, até porque eu busco também assim ser, eu prezo muito as pessoas que não apenas têm as ideias, mas que colocam as ideias no papel, que realizam. São pessoas não apenas pensadoras, mas realizadoras. E você tem dinamizado a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né, junto com toda a diretoria, à frente o presidente Alexandre, e tem dado uma afeição muito especial e tem trazido, né, muita atenção e levado a academia para as pessoas, que é o que importa, né, que a gente consiga prestar um serviço. E você tem feito isso muito bem. Parabéns, você é incansável, é dinâmica, né, já nos conhecemos há muito tempo. E você cada vez tem sido mais dinâmica. Parabéns mesmo. Né? E é um prazer estar aqui. Depois de ouvir, eu estou desde o começo, Vólia e agora Carolina, é uma responsabilidade muito grande. Né? E depois ainda vem o nosso mestre dos mestres, esse queridíssimo amigo Dalegrave. E os temas escolhidos a dedo, né? Porque essa questão do IPCA e TR é uma questão delicadíssima e na situação em que se encontra, justamente está se indo ao encontro daquilo que mais se combateu, e foi até o grande argumento da reforma trabalhista, que é a questão da segurança jurídica. Foi. Até agora, desde a reforma, não tivemos segurança nenhuma, né, Bento? Nenhuma, porque o acesso à justiça... Segurança, só discussão.
Claro, então como é que você pode até avaliar com mais precisão a reforma se você tem esse quadro de insegurança, né? Nós temos pendências no Supremo e, injustificavelmente, todo mundo sabe que o Supremo tem uma demanda muito grande, mas a questão é das prioridades. Então, tem lá o caso que é o ponto mais sensível da reforma, que é a grande restrição ao acesso à justiça, e teve aquele voto lá, o Barroso tal, relatou e a coisa está parada, né? A tarifação ou limitação do dano extrapatrimonial, né? A Ana Matra entrou com uma ADIM, até hoje não houve apreciação e tantas outras coisas, né? E essa questão do IPCA, e vejam, o Supremo fez um julgamento recente, mas o ministro Gilmar já assentou precariamente, provisoriamente, que apontou um distinguish, quer dizer, disse que havia um distinguish, mas não apontou qual foi o distinguish, tanto da ação como inclusive, do tema de repercussão geral, né? Então, isso trazendo, eu particularmente acho que até atualmente, né, o IPCA pela primeira vez está lá embaixo, mas a gente tem, independentemente de índice, que o que foi assentado pelo STF, e veja, e numa discussão de crédito tributário, né, em face da União, que o direito de propriedade eles têm que estar garantido, até porque é uma previsão constitucional. E aí o crédito alimentar ser menos protegido, sinceramente, não entra na minha cabeça. Mas daqui a pouco eu vou participar de uma sessão de turma, porque aqui em nosso tribunal nós temos a aplicação do artigo 930 do CPC, então, embora eu esteja na presidência do tribunal, eu participo em agravos de petição, de processos decorrentes de outros julgamentos, e ontem nós fizemos uma pequena reunião para saber como agirmos. Veja, a gente está levando a essas reuniões prévias. Porque, na verdade, mas é importantíssimo isso, porque, por exemplo, eu agora estou em férias, mas eu estou participando de todas as reuniões da vara para saber como vamos levar os processos. Porque é uma preocupação geral. Ou seja, se vier um aceno do tribunal, é muito melhor, porque daí, ainda que você não tenha uma uniformização a nível de tribunal superior, você tem pelo menos no regional. Você dá uma diretriz para os advogados, para os juízes, para as partes. A Vole agora falou de fazer julgamento parcial. Eu sou processualista, vou falar uma coisa, e você também é processualista. Julgamento parcial é uma coisa que já não me desce faz muito tempo. Agora, então, parece que a gente está caminhando cada vez mais para julgamentos parciais. Começaram com algumas questões menos polêmicas, vamos dizer assim, e agora parece que tudo está virando julgamento parcial. Então, eu pergunto, como é que vai ficar toda a teoria da coisa julgada e a certeza da coisa julgada, não é? Ou seja, você entra no judiciário para ter certeza e você vai com incertezas. Não, e o que já veio, né, Tereza? Eu, em cursos de mestrado, durante um bom tempo, até eu trabalhei o tema da relativização da coisa julgada, né? Que para muitos, você citar o professor Nelson Neri, é uma heresia. Né? Foi a aluna do Neri também, eu lembro que a gente discutiu isso na sala e ele ainda e ele fazia a crítica. Ele odiava, né, essa tese. Ele odiava. E no fundo, teve uma vez um ministro do STJ, muito ligado a gente, que veio para fazer uma palestra sobre isso, e foi muito engraçado no evento que eu organizei, porque o professor Humberto Teodoro Júnior estava falando sobre isso, e naquela época, isso faz 20 anos, pioneiramente, e aí aliás, o ministro estava falando sobre isso e o professor Humberto estava ao meu lado. E o professor Humberto disse, eu escrevi sobre isso agora recente, estou atuando, dei um parecer no processo no STJ. Aí o ministro, no final da fala, ele disse, olha, eu estou fazendo essa palestra depois que eu li no STJ em um processo o parecer do professor Humberto. Mas que, na verdade, toda a palestra foi construída em face de uma situação. Aquelas indenizações multimilionárias, absurdas, né? Em favor, muitas vezes, de maneira não republicana, havendo aquelas situações, em favor de alguém, né, com valores 50 vezes o que, de fato, valia a terra, né, ou o bem. Mas aí veja, como diz o professor Nelson Neri, por conta de situações excepcionais,
você voltar com a teoria da relativização, né? Porque há também o precedente lá citado, o caso Manesmann, por Pontes de Miranda e tal, né? Mas, enfim. E agora, e uma curiosidade, viu, Tereza? A curiosidade, e quem está aqui nos assistindo, é que há um problema muito sério com o PJE. E aí, é uma outra coisa que eu sempre batei. Então. Como é que fica isso no PJE? Porque o PJE, quem fez o PJE não sabia nada de direito. Eu já cheguei Exatamente. Então, quer dizer, a gente muitas vezes tem que fazer acrobacia para conseguir lidar com algumas situações do PJE. E como é que vai ser feito nesse caso? Então, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, né, à frente do nosso confrade, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, é uma pessoa muito diligente, né, e muito firme, está tentando resolver e certamente irá resolver, porque você tem toda a razão. Muitas vezes, vou lhe dar um exemplo, você quer remeter, é um caso de se declarar incompetente e você quer remeter para outra justiça, aí o pessoal me dizia, não, mas tem que extinguir e não remeter porque o PJE não permite. Aí agora, do mesmo jeito, eu disse, olha, o PJE é um instrumento, não é o processo que tem que se adaptar ao PJE, não. É o PJE que tem que ser o instrumento para o direito processual. Onde é que já se viu? Estão falando aqui que o PJE tem uma classe especial aí para julgamento parcial. Mas porque agora foi uma criação, e esse entendimento, mas não havia esse espaço no PJE, né? Segundo o pessoal fala, mas é uma coisa que isso tem que ser sempre muito visto, que o PJE tem que se adaptar ao direito processual e não o inverso, né? Se adaptar aos regimentos internos e não o inverso, porque isso é uma dificuldade, mas que é de menor importância porque está se resolvendo também, né? E o outro tema, né, que Carol falou aqui, também de muita importância, né? E você sabe que eu, inclusive, participo de um grupo de estudos, né, do Ministério da Economia, e onde, de minha parte, né, eu acho que isso tem que ser enfrentado. Por quê? Porque não é você transformar em empregado o trabalhador em plataforma. Não é isso. Aliás, não é isso. Aliás, nem nas legislações mais que já estão mais adiantadas com esse tema, estão falando de subordinação. Existe, óbvio, as questões da subordinação, mas a questão é tutela social para essas pessoas. Mas é claro, ele tem que ficar, né, sob o guarda-chuva de alguma tutela. Exato. Até porque isso é bom até para o governo, porque senão ele não vai contribuir e no final ele vai cair na assistência social. E aí, sem ter contribuído, vai ser um roubo gigante. Né? Exatamente, vai ser um rombo gigante. Então, ele vai ser um pária. Né? Veja que a nossa confreira, né, que é a presidente do TST, há 3 dias, né, foi uma capa do Estadão, onde ela mesma dizendo que não pode, porque você não é empregado, você trabalhar 20 horas, né, diárias. Então, quer dizer, e isso, um movimento inorgânico, mas que foi muito forte da paralisação, porque vai chegar no momento, né, o professor Dalegrave, eu até repostei um post dele muito tocante, sensível, sobre a questão dos trabalhadores em plataformas de entregas de comida e que às vezes tem dificuldade de comer ao final do dia, né? Muito tocante, Dalegrave é muito sensível, e houve uma grande repercussão nessa minha repostagem, mas ele não pode ser um pária. A nossa presidente mesmo afirmou isso, né? Quer dizer, não é você... mas é porque... E qual é o pensamento de alguns? Então, se você mexer, você vai gerar um encarecimento e vai afetar a competitividade, né? É o contrário, né? Claro, exato. Lá no meu... eu acho engraçado porque lá no meu Instagram, aliás, quem quiser seguir é Bento Herculano, @BentoHerculano. Aí, quando eu repostei isso do Dalegrave, aí uma filha de uma grande amiga minha, uma juíza, ela é formada em Direito, não sei nem se advoga, ela começou a criticar o pessoal que estava defendendo essa tutela. E aí teve um sujeito, que eu não conheço, que começou a brigar com ela. E eu estava rindo, assim, agora pronto, meu Instagram, né? Meu Instagram, o Lauro está falando aqui sobre a entrevista da ministra Peduzzi nesse sentido na Globo News. A nossa ministra é uma elegância em todos os aspectos, né? Eu sou fã há muitos anos, uma amizade muito antiga e ela é fantástica. Pois bem, e ficaram os dois brigando nessa discussão. Mas eu acho que quem tiver a menor sensibilidade social
como você disse, não é transformá-los em empregados. Até porque tem uma questão muito importante, que muita gente não percebe, é que 50% dos empregados não têm sequer carteira assinada, e tem os autônomos. Então, você tem num país de 210 milhões de habitantes, você tem cento e tantos milhões que podem trabalhar, e o número assombroso daqueles que trabalham sem qualquer tutela, né? Ou uma tutela muito reduzida. Então, parece que chega a 70%, se eu não me engano. Então, qual é o grande desafio? O grande desafio é você trazer para a legislação, para a proteção social, um número expressivo. E não 40 e poucos milhões de empregados de carteira assinada, que é um número visível perante o nosso contexto. E basta a gente olhar para o mundo, para a Europa, a Itália, né? Eu me lembro, há uns 20 anos, ou uns 18, 17, eu fui convidado aqui para uma palestra de uma faculdade em Mossoró, que é uma cidade aqui muito bacana, aqui no Rio Grande do Norte, é o segundo maior município do estado, Faculdade Mater Cristo, o nome dessa faculdade, e lá é 40 graus na sombra, uma cidade maravilhosa, mas tem esse probleminha. Para quem não gosta de calor como eu, é um problemão. Mas lá o meu tema já era para subordinação, né? Então, veja, basta olhar para a Itália, a gente falou agora da Argentina, né? Mas vamos para o nosso tema, né? Para o meu tema, porque senão vou ficar no tema dos outros, né? E já fazer o convite a todos para participarem do Congresso da Academia. Esse congresso é muito tradicional, é um congresso muito bacana. Aqui no meu tribunal é o único evento assim que há um pedido para a presidência da gente escrever. O ano passado o tribunal escreveu quase todos os desembargadores. Infelizmente, eu era palestrante, mas tive que declinar porque eu tinha uma viagem para o exterior na mesma época. Que, graças a Deus, né? Porque foi minha última viagem internacional. Olha a vantagem desse congresso virtual. Ninguém está podendo falar que não vai estar presente. Não, e graças a Deus que eu não desisti, porque o nosso presidente disse, olha, mas você vai deixar de ir para o congresso? E eu fui para a Itália e para a Turquia. Imagine, né? Que viagem gostosa, porque eu amei a Turquia e a Itália, eu não conhecia Roma. Né? Ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui para essa viagem, não fui para o Congresso. Itália, né? Não conhecer Roma e não conhecer Itália. É verdade. Mas em relação ao nosso tema, Tereza, que eu agradeço mais uma vez, é um tema que me é muito caro. A primeira vez que eu dei aula em pós-graduação foi em processo civil, não em direito do trabalho. Foi em 1996, na Federal de Pernambuco, a convite do colega Sérgio Torres. E foi uma semana inteira falando sobre direito probatório. Só que era na área do processo civil. Mas a gente sabe que tem muito pouca diferença entre processo civil e processo do trabalho. Então, eu acabei dando, acho que já dei aula nos 50 cursos de pós, né? Tanto que uma vez, até lógico, na generosidade dele, o professor Estevão Malê, né, me citou como especialista no evento, tal, não vou... Mas ele é muito generoso. Mas, enfim, é um tema que eu gosto bastante, né? E a gente sabe que o CPC se aplica quase que integralmente ao processo do trabalho. No processo do trabalho na CLT, são alguns pouquíssimos dispositivos, né? A partir do artigo, eu tinha até colocado aqui no computador na frente, mas perdi essa cola. Artigo, vou ver se eu acho aqui, artigo 791, se eu não me engano, não, 818, né? Porque já começa no 818, né? Pois bem, e que, na verdade, o que mudou foi com a reforma trabalhista. Antes de você continuar, Bento, vou fazer só uma interrupção. Nossa live vai terminar em 10 minutos. E o que eu vou propor, porque a gente apaga e aí, Delegrave, eu te chamo numa live nova com mais uma hora inteira para você. Mas eu não vou usar uma hora toda, senão vão falar que é discriminação com horário. E agora eu não tenho nem olhado, viu? Eu perdi a hora realmente, viu? Mas fique à vontade, viu? Se eu puder falar então 10 minutos. Não. É melhor assim para não ter prejuízo. Olha. Porque senão ele vai falar 8 minutos. A gente termina a sua e começa uma live nova. É melhor porque não atrapalha nem o seu raciocínio e também não atrapalha o raciocínio. É que o papo vai ficando tão bom que a gente vai falando. Então eu tenho 9 minutos. Então pronto, eu tenho 9 minutos aqui. E a última informação que estão me perguntando, como se inscreve no
Congresso no site do Congresso ou da Academia, www.andt, a Academia Nacional de Direito e Trabalho.org. Bento, mas a gente quer ouvir sobre o ônus. Depois eu dou mais informação do Congresso na live do Dalegrave. Tá certo. E Dalegrave, realmente, você dá 10 minutos para uma pessoa que fala com tanta densidade e com tanta facilidade, né, e tanto carisma. Eu sou absolutamente fã de Dalegrave. Além de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa maravilhosa. Viu? Um grande abraço, meu querido amigo Dalegrave. Pois bem, então, a reforma trabalhista, na verdade, copiou a parte do ônus dinâmico da prova, trazendo para o processo de trabalho. E uma coisa que eu venho defendendo, né, ou vinha defendendo, porque agora não há mais necessidade dessa defesa, há 20 e tantos anos. Desde 96, quando eu dei esse curso a convite desse amigo e irmão Sérgio Torres. Por quê? Porque a gente tinha apenas o 818 em relação ao ônus probatório, né? E muitas vezes se utilizando, lançando mão equivocadamente, pelo menos do ponto de vista teórico, do artigo 333 do CPC de 73, né? Que estava no 333. Por quê? O CPC dizendo o ônus da prova cabe ao autor do fato, né, constitutivo de seu direito e ao réu, no inciso segundo, o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. E aí, para muita gente, o 818, que ele antigamente dizia apenas ao autor compete provar o fato constitutivo do seu direito, então ele era muito mais enxuto, e para alguns lacônico. Então, os próprios juízes tinham a mania, boa parte deles, de, quando era para decidir em favor do réu, invocar o CPC, no seu inciso segundo do antigo 333. E eu sempre disse que isso era desnecessário, porque bastava invocar o 818, porque o fato constitutivo, porque a questão de você transferir para o réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo decorria do 334, que dizia que os fatos incontroversos, confessados, notórios e presumidos independiam de prova. Então, por conta disso, bastava 818. Mas o legislador reformista, né, da Lei 13.467, ele resolveu copiar. E aí, indo um pouco adiante, mexendo no 818, trazendo o ônus dinâmico da prova. Uma coisa que eu sempre defendi, e nunca houve muito eco, mas trazendo até a aplicação supletiva do Código de Defesa do Consumidor. Então, algo não apenas de lege diferenda, mas de lege lata, ou seja, conforme a legislação já existente. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, acho que é o artigo 6º, inciso 8º, ao contrário, 8º, inciso 6º, acho que é o 8º, inciso 6º, que quando fala na facilitação da defesa dos direitos do consumidor, um dos mecanismos é quando se diz lá, e vejam, aquilo que Marinoni chama de norma processual aberta, quando se diz, poderá o juiz, e veja só como ela é aberta, subjetiva, a seu critério, verificando a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, inverter o ônus da prova. Né? Segundo Voltaire, tudo que é apenas verossímil é falso. Então, veja, verossimilhança. E a doutrina consumerista assentou que essa hipossuficiência não é econômica, é jurídica. Então, pode haver transferência de ônus, poderia já haver, mesmo quando para beneficiar um consumidor que não fosse propriamente hipossuficiente economicamente. Então, veja, o direito do consumidor um passo bem à frente. E usando o 769 da CLT, quando prevê o processo comum como fonte subsidiária, por que não se aplicar no âmbito do processo de trabalho? Até porque essa disparidade, essa assimetria
na questão da prova, Tereza, acarreta uma material desigualdade que acaba fazendo com que o acesso à justiça seja mitigado, porque o acesso à justiça, né, a doutrina processual norte-americana é bem clara nisso, inclui o amplo direito à instrução probatória. Tanto que nos Estados Unidos, ao invés de privilégios processuais para a fazenda pública, você muitas vezes tem a legislação prevendo a acentuação do ônus probatório do Estado, partindo do pressuposto de que o Estado tem mais capacidade probatória. Foi até minha tese de doutorado, protecionismo processual. Né? Agora, Foi. Bento, nesse teu raciocínio, que é a grande dúvida, principalmente dos advogados, com relação às audiências telepresenciais. Você acha que existe algum arranhão, vamos dizer assim, nesse princípio todo? Então, Tereza, a questão do ônus com relação a essas audiências? eu iria até tocar nisso. Eram dois pontos, porque copiou o CPC, no sentido de que, conforme agora o 818, né, ele coloca no seu parágrafo 1º, né, que é o eixo central da modificação, que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir um encargo probatório, o juiz poderá inverter o ônus. E vejam, a prova excessiva, uma categoria que eu sempre defendi, que é a prova excessiva. E aí, consertando, e aí sim, um laconismo do CPC, e que o STJ tinha uma jurisprudência conflitante internamente, o momento de você fazer a inversão. E a CLT, com a reforma, resolve isso quando diz: poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de ser desincumbido o ônus que lhe foi atribuído. Porque o STJ tinha a turma que dizia que ele podia declarar isso no julgamento, e aí seria a famosa decisão surpresa. Claro, né? pode. E, lógico, antes do CPC 2015, e isso não se concebe mais, mas prevaleceu a jurisprudência que ele teria que alertar. E aí, como o tempo está terminando, eu tocava aqui em 2 pontos. Não sei o porquê de não se permitir convenção de ônus probatório, se for ou por intermédio de uma negociação processual dentro do processo, ou se for para favorecer o empregado. Lógico que, antes do processo, né, não indo processualmente, para favorecer o empregador, seria demais porque há essa assimetria na hora da contratação. E a outra questão que eu iria já tocar, e você adiantou com sua perspicácia e inteligência, diz respeito às audiências telepresenciais. Né? Tem um colega, juiz da Bahia, Danilo Gaspar, que até escreveu... 1 minuto nós vamos ter. Pronto. Você tem... Eu estava falando de um colega que escreveu um artigo muito interessante sobre a questão da igualdade digital. Então, isso até acentua muito essa desigualdade, porque as ferramentas, não só de tecnologia, né, de qualidade, até de uma internet, mas até a condição de você buscar essa prova, de você diligenciar a realização, não só de parte, mas como provas de maneira geral, porque só os depoimentos pessoais e de testemunhas é que têm sido pensados, mas a audiência telepresencial tem que ser muito cuidadosa na hora da sua realização, porque pode, como você disse, realmente acentuar essa assimetria probatória, essa assimetria processual entre empregado e empregador. Mas muito obrigado, Tereza. Mais um cuidado aí para a gente tomar, né, Bento, na hora de fazer as audiências telepresenciais. Né? E é verdade. Essa igualdade digital aí vai ser um princípio que a gente vai ver muito por aqui agora, hein? É verdade, né? Mas aí você, com sua inteligência em Valência, né? Para quem não sabe, Tereza está, está aí na Europa, né? E você vai trazer luzes para a gente, né, Tereza? Então vê. Soltem bastante aqui, viu, Bento? Coisa boa, né? Gente, vou desligar, começar de novo e trazer o Telegrave que vai terminar. Vamos ver se ele começa falando já de igualdade digital, né? Bento, muito obrigado. O Bento também vai estar no nosso
nosso congresso. Estou desligando, começando de novo para ter igualdade digital como o da Legrave, não perder nenhum minuto dele, hein? Eu lhe agradeço a todos. Um grande beijo, Tereza. Obrigado, querida. Boa semana.